E falando de Donald Trump e Venezuela, nós temos na agenda hoje do presidente dos Estados Unidos um encontro com a líder da oposição venezuelana, a Maria Corina Machado. Tem previsto para hoje um almoço, para daqui a pouco, de certa forma, claro, no horário dos Estados Unidos, um almoço entre Trump e Corina. Trump que já descartou apoiar Maria Corina para assumir o posto no governo venezuelano, dizendo que ela é uma mulher muito simpática, mas não tem apoio nem respeito no país, mas mesmo dando essa descredibilizada com a certa frequência dela, toda aquela questão também em torno do desejo dele pelo Nobel da Paz, ela tem uma lealdade ali a ele que não se curva, né, professor? O que a gente pode esperar desse encontro para hoje deles? Olha, eu acho que assim era esperado já que a Maria Corina não, Maria Corina Machado não ficasse calada. Então ela logo após a ação a gente vê ela exigindo ou pedindo ali que o Edmundo Gonçalves, que foi quem disputou a eleição de 24 com Maduro, assumisse. Isso foi descartado, mas eu acho que a Maria Corina, né? Eu tenho reservas em relação a ela. Acho que ela é uma pessoa, uma política da ala muito radical da oposição, e que assim esse radicalismo dos dois lados não foi muito produtivo para a Venezuela. Não vejo como acaba sendo em outros lugares também da região, principalmente. Mas eu acredito que ela não vai ficar calada, ela vai querer, ela é resiliente, tudo para dizer que ela é resiliente também, e ela vai fazer exigências aí em relação ao qual papel que ela pode ter nessa transição, nesse governo interino. Enfim, ela não quer ficar de fora. Eu acho que para ela o pior cenário está se concretizando, que seria então o chavismo no poder institucionalmente, e os Estados Unidos administrando, né, o país, e a oposição representada por ela escanteada e com a perspectiva de ter novas eleições, né? Sempre importante lembrar que ela é uma opositora, e que assim foi ganhando mais apoio nos últimos anos, porque infelizmente os outros opositores foram sendo impedidos de concorrer por diversas questões burocráticas, porque foram impedidos pelo regime de Maduro ali. Mas eu acho que vai ser, assim, ela não está muito em posição de exigir, mas ela vai tentar exigir algum papel nesse governo de transição, podemos dizer, nesse período aí meio nebuloso, porque nem sei se a gente consegue chamar de governo de transição, já que não está claro muito bem qual o papel de cada um, por quanto tempo, etc. Acho que essas regras ali, essas condições poderiam ter sido dadas desde o início. Seria bom para todo mundo, para os venezuelanos e para a comunidade internacional também. Queria até jogar um pouco para a Marcília essa questão da relação do Trump com a Delcy Rodrigues, né? Ele tinha postado no Truth Social mais cedo, né, que a Delcy, que tinha tido uma conversa com ela, que a conversa foi ótima, né? Incredible person. Hã? Uma pessoa incrível, ele soltou. Exatamente, né? E que estava conversando e eles estão que acha que está vendo um avanço incrível. E aí, quando ele vai enumerar os tópicos em que diz que conversou com a Delcy Rodrigues, ele não começa falando de democracia, ele não começa falando do combate à criminalidade, ele começa falando de petróleo. O segundo ponto que ele enumera são minerais. O terceiro ponto que ele enumera é comércio. E aí ele solta, and of course, national security, sabe? É claro, segurança nacional. Que aí envolve todo aquele papelório lá, mas não fala de democracia, ele não fala sobre eleições, né? Ele fala assim, a parceria entre Estados Unidos e a Venezuela vai ser espetacular para todo mundo, Venezuela vai se tornar novamente grande e próspera, de novo, talvez até mais do que antes, né? E não fala de eleição, não fala nada e taca nessa linha de prioridades, né? Fazendo uma análise psicanalítica do que ele postou, né? Por conta disso, e aí fazendo até a conexão do que você acaba de falar, Marcília, nesse sentido, realmente, se eu fosse oposição da Venezuela, eu estava preocupado. Porque esse processo de estabilização que os Estados Unidos está falando vai desaguar lá na frente numa eleição. E ao que tudo indica, com esse apoio dos Estados Unidos feliz da vida com o que está acontecendo, já o chavismo ele já desponta, esse neo-chavismo, né, o chavismo sob Trump, desponta como um
um candidato favorito nas eleições se não for impedido de concorrer, né? Eu acho que o interessante do Trump é a falta de sutileza né, não tem muitos rodeios, então, de fato, não mencionou democracia, eleição, bem-estar dos venezuelanos, nada disso, foi direto ao assunto, ao que interessa, então, petróleo, minerais, comércio e, por fim, segurança nacional, como você mesmo mencionou, Leonardo, mas eu acho que eu acho que o preocupante para essa oposição da Maria Corina é justamente o fato dela agora não, ela, quando as eleições forem convocadas, digamos que a gente já está vendo um certo nível de liberalização ali na Venezuela, né? Alguns presos políticos estão sendo soltos, acho que isso é um sinal interessante, porque mostra que a gente está vendo uma mudança não apenas geopolítica ali, então o petróleo venezuelano deixa de ir para a China e para a Rússia e passa aí para os Estados Unidos, mas também uma mudança doméstica do próprio regime chavista, né? Se a gente for pensar que já não é mais o que era com Maduro, que também não é o que era com Chaves, né? Então a gente está vendo sinais aí da interferência externa, né, dos Estados Unidos na Venezuela, ainda que Deus se negue qualquer interferência externa e fale muito em soberania do país, etc. A gente, na verdade, não sabe o que foi negociado antes de tudo isso acontecer, né? Mas, enfim, não, cada vez menos parece que todos foram pegos ali de surpresa. Acho que seria um cenário muito irreal, muito idealizado, né? É, mas eu acho que tudo é para dizer que fica claro ali que essa não é uma preocupação dos Estados Unidos, né? Assim, desse governo, ao menos, democracia, eleições, etc. A gente nem sabe quando isso vai acontecer. Se fosse uma preocupação tão forte, eu acho que isso já teria sido sinalizado, ou pelo menos um cronograma inicial. Também não tem muito, né? Os analistas que tentaram estabelecer, a gente tentou olhar ali Constituição, o que que a Constituição diz, por quanto tempo pode ficar, quando vão ser convocadas essas eleições. Eu acho que no momento, vamos supor assim, um cenário positivo. Depois de alguns meses são convocadas novas eleições, e aí não vai ser só a turma, né, vamos dizer ali, a ala da Maria Corina, a gente vai ter outros opositores muito competitivos, opositores do chavismo participando. É sempre importante lembrar do Henrique Capriles, que continua na Venezuela, que hoje em dia ele é um opositor mais moderado, no passado não foi, né? Na época ali do golpe contra o Chávez em 2002 ele era bem radical, ele foi se moderando porque também há um entendimento hoje, o chavismo, enfim, foi uma grande transformação na Venezuela para o bem e para o mal, mas deixou um legado importante, né? Não dá para ignorar o que o chavismo fez e o Capriles, ou seja lá, quem quiser vencer a eleição, Maria Corina Capriles, vai ter também de levar em conta esses, vamos dizer, ganhos, ainda que tenham ficado no passado, em termos de diminuição da desigualdade, criação de programas sociais, etc. Vai ter que levar em conta isso. Tudo, então, resumindo, eu diria que a Maria Corina, sim, deve estar um pouco assustada, porque se vier uma eleição, ela não será a única protagonista pelo lado ali da oposição. A gente vai ver outros atores muito importantes, e aí as chances dela vencer vão diminuir, obviamente. Isso se a gente não tiver, então, essa insistência, né, uma preferência dos Estados Unidos por esse chavismo, né, o chavismo, como você mesmo mencionou, que está sendo muito, assim, conveniente para os Estados Unidos nesse momento, para os interesses aí que o presidente americano deixou bastante claros ali no seu post aí no Truth Social.